Olá, meu amigo e minha amiga, seja mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Pessoal, nós vamos agora tirar um monte de dúvidas, vamos falar aqui atualizações. Por exemplo, o INSS vai continuar aposentando por invalidez aquelas doenças daquela lista que nós sempre falamos? Nós tivemos agora essa derrubada do veto agora. Algumas coisas ainda não estão muito claras, nós vamos discutir, vamos falar sobre isso aqui, atualizar vocês, mas nós vamos falar com relação às doenças. Não é somente, a derrubada do veto maravilhoso. Muita gente que ouvia falar, por exemplo, uma revisão, já ficava desesperado. Mas espera um pouquinho. Será que é toda doença que vai ser? Como é que vai ser isso? Bom, o INSS ele vai manter critérios rígidos. Isso é claro, tá? Sobre quem pode aposentar por invalidez. Apesar das mudanças frequentes nessas regras que aconteceram, algumas doenças continuam a garantir o direito pela sua gravidade, caráter degenerativo e impacto permanente na capacidade de trabalho desse segurado. A aposentadoria por invalidez atualmente ela é chamada de incapacidade total e permanente, né? Como eu falei, mudam de nome como se isso fosse importante. E ela é concedida para quem não tem condições de exercer qualquer atividade laboral, quer dizer, a sua atividade, qualquer outra atividade e insusceptível de reabilitação profissional. Isso eu falo há anos, muito antes de derrubada de veto, muito antes de qualquer coisa, que eu sempre achei um absurdo. Se o próprio nome diz, já é incapacidade total e permanente, não tem que reabilitar. Eu sempre falei isso. Quem me acompanha há muito tempo, está aqui no canal, sabe do que eu falo. Atualmente, nós vamos começar a perceber, porque as perícias do INSS não vão parar. E principalmente, mas o aposentado por invalidez ele não pode ser chamado. Já expliquei para vocês. Não pode ser chamado para avaliar, por exemplo, a incapacidade, mas se houver um indício de fraude, se houver um indício com esse cruzamento de dados que eles estão fazendo, com ligação anônima, com qualquer coisa que eles acharem que você possa ter retomado a sua capacidade para o trabalho, eles podem chamar. Aí eles vão alegar o quê? Que não estão avaliando a incapacidade, que não estão fazendo uma checagem na incapacidade, mas sim em toda a documentação. As doenças continuam levando aí a aposentadoria por invalidez, né? São aquelas que estão no artigo 151 da Lei 8.213. O segurado precisa ter no mínimo lá qualidade de segurado, 12 meses de contribuição. Agora, para doenças, por exemplo, como a tuberculose ativa, a hanseníase, a cardiopatia grave, a doença de Parkinson, a esclerose múltipla, a cegueira total, a hepatopatia grave, essas doenças não exigem essa carência. E essas doenças, pessoal, fazem parte daquela lista que foi até atualizada. A última que entrou foi, se eu não me engano, o lúpus, a epilepsia. Eu tenho vídeos mais antigos que vale a pena você conferir, tá? Vale muito a pena. Uma coisa é certa, com relação a essa queda do veto, a partir de agora, os pedidos, por exemplo, já era difícil o INSS aposentar diretamente por invalidez na agência, na perícia do INSS. Agora vai ser praticamente impossível, tá? O segurado vai ter que recorrer à justiça. Mas vocês não tenham dúvida disso, tá? Tem gente que está aplaudindo, que maravilha. Mas para quem ainda não conseguiu a aposentadoria por invalidez, mesmo estando com alguma dessas doenças, vai penar para conseguir, tá? Vai ter que conseguir na justiça. E outra coisa, o perito ele vai colocar auxílio-doença, ele vai mandar para reabilitação profissional, perito do INSS, mas ele não vai aposentar por invalidez. Escrevam o que eu estou falando. As doenças que eu falei, que essa lista de quase 30 doenças, elas estão previstas em legislação, tá? O INSS tem que ter um olhar especial. Era um absurdo a pessoa, por exemplo, esclerose múltipla. Eu não sou médico, mas nós sabemos que vai definhando, a pessoa vai perdendo o movimento, vai travando. O Parkinson, acho que é aquela que a pessoa treme, né? Essas doenças. Eu não sou médico, como eu acabei de falar, tá, pessoal? Mas algumas doenças, as pessoas num estado gravíssimo serem convocadas para passar por perícia. Eu sempre fui contra isso. E sempre falei, você pode chamar até o perito para ir até a sua residência, ou se você estiver no hospital, para o perito fazer a perícia lá. Mas só que você tem que pedir antes e tem que ter demonstração, né? Que o segurado ele não tem condições de se deslocar, tá? Existem casos de patologias também que elas não estão listadas.
que é possível sim aposentar por invalidez, tá? Aqui no Brasil é uma burocracia para tudo, tá? Não quer dizer que porque só aquelas doenças que estão nessa lista que vão dar direito à aposentadoria. Existem, hoje, estão surgindo doenças novas, doenças raras. Nós tivemos aí a Covid, pessoas com sequelas, pessoas que perderam parte da memória, pessoas com diversos problemas que são relacionados à Covid e até hoje não se sabe. Então, estão surgindo doenças que a tendência é aposentar por invalidez. E o problema é o seguinte, os peritos, muitas vezes do INSS, que a maioria é clínico geral, eles não têm preparo para avaliar ou diagnosticar um tipo de doença como esse. E o que acontece? Por eles não conhecerem as doenças, eles indeferem os pedidos. Olha aí que coisa. Agora, o segurado chegar no INSS com um problema que ele não consegue mais trabalhar na função dele, nenhuma outra, e o perito mandar para reabilitação profissional com auxílio doença, vocês podem se preparar. Isso vai vir a ordem de cima. Como o ministro anterior aí falou, né? O Lupe, que a aposentadoria por invalidez era um dos benefícios mais caros do INSS. E eu falava, esse ano aqui, se não fosse essa derrubada desse veto, esse ano aqui, o alvo é a aposentadoria por invalidez no pente fino. O ano passado foi o auxílio doença. Tanto é que cada 100 pessoas, cada 100 segurados de auxílio-doença que passaram por pente fino o ano passado, 52 perderam seu benefício. Isso é mais do que a metade. 52% de corte. E eu já vim avisando. Essa derrubada de veto quebrou as pernas do INSS. O INSS, mas é o que eu acabei de falar. Maravilhoso. Não vamos chamar mais para pente fino, alcançado um objetivo, só que eles não vão facilitar a vida, pessoal. É o que eu falei aqui que muita gente não entendeu. Eles não vão facilitar a vida. E outra, a gente sabe como é que funciona no INSS. Não é vamos fazer um pente fino para cessar benefícios irregulares. Não. Vamos fazer um pente fino para cortar benefício, para economizar dinheiro, para nós termos dinheiro para tapar os buracos que nós estamos fazendo na economia do país, que é o que nós estamos vivendo hoje. Tá? Então veja bem, ó, casos de câncer em estágio avançado ou metástase. Eu não sou médico, mas a metástase eu já tive um parente que morreu. Né? Um tio meu, que parece que espalha pelo corpo todo e não tem o que fazer. Como é que você pode chamar uma pessoa dessa para passar por perícia de pente fino no INSS? Doenças psiquiátricas severas, como esquizofrenia, transtorno bipolar resistente a tratamento. Olha lá. Como é que você vai chamar uma pessoa dessa maneira? E outra, essas doenças que são distúrbios mentais, elas são muito mais difíceis à comprovação. Eu não sou médico, vou falar de novo, mas eu acredito que exista exames, exista alguma coisa no corpo, né, que os exames revelam que existe algum distúrbio, deficiências físicas irreversíveis. A pessoa tem lá um problema seríssimo ortopédico, não vai conseguir recuperar mais os movimentos e ficar obrigando essa pessoa a passar por perícia. Não tem cabimento. Se tudo isso já foi comprovado numa documentação feita por especialistas com demonstração de exames, diagnósticos, a tetraplegia. Como é que você vai querer ficar acompanhando uma pessoa e vai mandar uma pessoa dessa para reabilitação para fazer o quê? O tetraplégico, por exemplo, que só mexe no pescoço para cima, não tem nada para baixo no corpo. Você vai mandar para fazer reabilitação? E esses absurdos aconteciam. Amputação extensa. Agora a questão de amputação, pessoal, a medicina avançou. Como eu falei já também em muitos vídeos, o que era antes considerado incapacidade total e permanente deixou de ser. Hoje a medicina, essas órteses, próteses, estão numa fase bem avançada. Então, o que acontece? Na época, quem a conseguiu aposentar lá atrás por invalidez, se fosse hoje, por alguns problemas de amputação, já não ia aposentar mais. E o INSS é que tem que bancar, viu, pessoal? Quando é uma órtese e uma prótese. Sequelas de AVC, que é o acidente vascular cerebral, né? Muitas vezes paralisa metade do corpo. Tem pessoas que eu acho que recupera, não totalmente, não sei se tem quem recupera totalmente, mas
condições que comprometem severamente a autonomia desse segurado, torna inelegível para reabilitação, e mesmo assim os peritos encaminham para reabilitação. E agora vocês acham que por causa da derrubada do veto, se chegar uma pessoa dessa com um pedido de benefício, porque tem o veto, o perito ele vai aposentar por invalidez? Não, ele não vai. Ele já não aposentava antes, imagina agora. É o que eu falei, os absurdos vão continuar. Vão continuar. O auxílio-doença não entrou na derrubada de veto. E aí? Como é que faz? Eles vão continuar mandando pessoas assim para reabilitação profissional. Quer dizer, o sofrimento para o aposentado por invalidez, para o segurado, ele pode não passar mais um pente fino, mas vai continuar um martírio. Isso não é desanimar, pessoal. Isso não é jogar balde de água fria. Abra a mente. Pessoal, procure enxergar as coisas como elas são. Tem gente aqui que enxerga o mundo ainda como se fosse criancinha. Que cai florzinha do céu, que existe unicórnio nas árvores. Acorda. O mundo que nós vivemos é cruel. É cruel. Olha o que está acontecendo pelo mundo. As pessoas não têm mais sensibilidade. Olha aí, ó. E já não tinha sensibilidade antes de ter veto, de derrubada de veto. Imagina agora. Depressão profunda. Quando você ouve falar em depressão, qual que é o primeiro pensamento de uma grande parte da população? Ah, dá uma pia lá cheia de louça para lavar, um tanque cheio de roupa para lavar. É frescura. E aí? Ansiedade grave. Tem pessoas que tiram a própria vida por causa disso. Essa pressão que o INSS fazia com relação a pente fino para essas pessoas, que é muito mais difícil a comprovação, como eu falei, do que quem tem algum problema visível no corpo, era uma pressão psicológica enorme. Enorme. Mas veja bem, isso tudo acabou? Eu acredito que 90% acabou. Não sei, pela experiência que eu tenho, pelo que eu já vivi na minha vida, vendo que já passei nesse país, eu posso dizer uma coisa para vocês. Nada que foi favorável, por exemplo, à população dura por muito tempo. Eles arrumam um jeito de... É o que eu falei. Fizeram a Constituição em 88, quem era criança na época, eu naquela época já trabalhava, já era casado, já era pai, eu já sabia muito bem o que estava acontecendo. Já deixava o meu salário em supermercado pagando contas. Fizeram lá a Constituição. O que deveria ser a Constituição? Normas, leis. O que sempre colocaram? Uma vírgula. Todo cidadão tem direito à educação, segurança e saúde, mas se caso, talvez, a possibilidade... É isso que eu disse outro dia. Teve gente que falou para mim, isso é um banho de água fria. O que é? Queria que eu ficasse estourando fogos hoje? Pessoal, eu não me iludo mais, não. A gente não pode viver iludido. E quando eu falo esse tipo de coisa para você, que está me assistindo, é para você não criar ilusões. É o que eu falei, tudo bem, não pode mais ser chamado para o pente fino. Mas se inventarem que você fraudou, que você tem uma suspeita, que não tem mais incapacidade, eles chamam. E aí? E você é obrigado a comparecer. E essas pessoas que têm essas doenças, que vão precisar da aposentadoria por invalidez e têm direito à aposentadoria por invalidez, você já se perguntou o sofrimento que essas pessoas vão passar? Porque com certeza eles vão travar. Com certeza eles vão travar. São pessoas que poderiam chegar lá e ainda conseguir a aposentadoria por invalidez, mas agora só na justiça mesmo. E olha, são doenças reconhecidas. Doenças neurológicas progressivas, esclerose lateral amiotrófica, que é a ELA, né? Alzheimer, estágio avançado, demência senil, grave. Olha as doenças. Eu estou lendo aqui algumas, a gente até ouve falar, a pessoa está com isso, com aquilo, mas eu não sou médico para saber. E não adianta me perguntar, viu, se a doença tal dá direito à aposentadoria. Eu não sou médico, pessoal, tá bom? Apesar da rigidez desse sistema pericial, é rigidez sempre para o lado segurado, nunca é rigidez para o lado do INSS. Essas doenças graves, incuráveis ou degenerativas têm grande aceitação para aposentadoria. Esse texto foi feito antes da caída derrubada do veto.
A grande diferença nos últimos tempos é que o INSS, olha lá, tem sido mais criterioso nas avaliações e muitas vezes negando benefícios mesmo com laudos robustos, o que tem forçado os segurados a buscarem o direito na Justiça Federal. Esse texto foi antes da derrubada do veto. Olha aí, ó, o INSS mais criterioso nas avaliações, negando benefícios e forçando que o segurado busque a justiça. Tá bom, pessoal? Isso é clareza, tá? Isso é olhar os fatos com um olhar real. Não se iludam. Você que está aposentado por invalidez, parabéns, que Deus te abençoe. Tomara que nunca, sabe? Vocês que estão sempre aqui no canal, eu sempre falei que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, da família de vocês, de todo mundo. Só que nós vivemos num mundo cruel. Cruel. Cuidado para não se frustrar. Não vamos começar a enxergar passarinho azul em cima de árvore, que não é assim não. É o que eu falei, qualquer coisinha, e eles vão tentar arrumar, viu, pessoal? Eles vão tentar arrumar, tá? Agora, é ficar sempre atento, tá? Primeira coisa, cadastro atualizado. Se você tem uma dessas doenças graves, essas doenças que eu falei, independente se o INSS vai ou não aposentar por invalidez ou não, você precisa ter toda a documentação, porque se você recorrer à justiça, você vai ter que comprovar na justiça. Porque se você não comprovar na justiça, nem a justiça te aposenta. Tá bom? Então, presta atenção em tudo isso, tá? Atualize sempre a documentação, você que faz tratamento prolongado, peça laudo. Ah, o INSS, eu estou com laudo, já passou de 3 meses. Peça para renovar o laudo. Quanto mais próximo tiver, vai renovando. Isso evita que num momento qualquer que você precise, você ficar aí saindo desesperado atrás de uma documentação que já poderia estar nas suas mãos, tá bom? Meu amigo e minha amiga, INSS não é para amadores, eu posso falar isso por experiência própria, tá? Eu já lidei com muita coisa, já passei por muita coisa dentro de INSS, tá? Gostou do trabalho? Não deixe de se inscrever no canal, ative o sininho de notificação para você não perder nenhum conteúdo. E vocês que estão sempre aqui me incentivando, sempre interagindo com o canal, que Deus abençoe a casa, a vida, a família de vocês com muita paz, saúde, prosperidade, alegria, com tudo de bom, tá, pessoal? Tudo que eu desejo para mim e para minha família, eu lhes desejo em dobro. Deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.